Olá, pessoal. Sou Elizabeth Oliveira, neuropsicopedagoga. Ajudo crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Hoje vou falar sobre quais são os sinais de alerta da dislexia. De acordo com este livro, de dificuldades de aprendizagem específicas, nós podemos entender que dislexia significa o desvio de leitura e do reconhecimento das palavras. Envolve um prejuízo na correção ou fluência na leitura das palavras, apresentando capacidade reduzida tanto na leitura quanto na ortografia. As dificuldades geradas pela dislexia são permanentes e ocorrem em crianças com inteligência, com escolarização adequada, sem prejuízo sensorial e mental. O que é dislexia? A dislexia tem origem neurobiológica. Significa que a criança já nasce com este transtorno. Uma pessoa com dislexia não tem prejuízo na inteligência. Ela pode apresentar um nível intelectual elevado para a sua idade, em outras áreas que não envolvam a leitura. Existem diversas formas em que a dislexia se manifesta. Algumas crianças são incapazes de ler fluentemente, soletrando foneticamente todas as letras de uma palavra. Por exemplo, na palavra casa, na palavra tatu, são palavras curtas, de sílabas. Elas não conseguem pronunciar a palavra toda. Elas falam letra por letra. C-A-K, S-A-S-A, T-A-T-A, T-U-Tu. A dificuldade é apresentada a partir daí. Outras crianças apresentam também problemas de expressão e compreensão oral. E aqui eu trouxe para vocês alguns sinais de alerta da dislexia. São comportamentos que são observados em crianças do primeiro ano, crianças que estão no período da leitura e da escrita, no período em que vão ser alfabetizadas, na faixa etária entre 6 e 7 anos. Elas apresentam, primeiramente, uma falta de interesse por livros impressos, e isto envolve também os livros paradidáticos, tem dificuldades motoras da execução de exercícios manuais e de grafismos, ou seja, elas não têm uma habilidade motora, têm dificuldade em segurar um lápis e escrever, têm dificuldade também em noções temporais, não consegue compreender o ontem, o hoje, o amanhã, assim como o antes, o agora e o depois. Tem dificuldade em associar as letras aos sons, a aprendizagem do alfabeto. Elas identificam letra por letra separadamente, mas quando juntam as letras, elas não conseguem identificar que palavra é aquela. Também tem dificuldade em ler palavras monossilábicas, palavras curtinhas, como sim, não, pai, mão, céu, e em soletrar palavras simples. A sua compreensão verbal é deficiente, e elas fogem da atividade da leitura. Estes sinais aqui são problemas observados na expressão oral em crianças do segundo ano, na faixa etária entre 7 e 8 anos. Elas têm dificuldade na pronúncia de palavras longas, a utilização do vocabulário delas é reduzido e impreciso, são incapazes para responder a uma atividade rapidamente, a uma pergunta rapidamente, têm dificuldade na memorização de datas, de nomes e números do telefone, tem dificuldade em compreender piadas, provérbios, tem dificuldade que envolvam sequências como dias da semana, domingo, segunda, terça em diante, os meses do ano, elas não conseguem separar uma coisa da outra, a tabuada, tendência para escrita em espelho. E tem também aqui os sinais de alerta observados na leitura em crianças do segundo ano. A sua leitura, ela é lenta, ela é silábica e ela é cansativa. Tem dificuldades na leitura de palavras novas ou desconhecidas. O seu nível de leitura abaixo do esperado para a sua idade. Quando ela vai falar, quando ela vai ler, há omissão de letras. Ela esquece, por exemplo, da palavra casas, no plural, ela diz casa, ou então ela acrescenta letras, tanto letras quanto sílabas. Ela
ela realiza a substituição de palavras que não consegue ler por palavras que ela considere mais fácil, como, por exemplo, ela vê uma imagem de um automóvel, mas ela não consegue ler aquela palavra automóvel. Então, ela diz carro como substituição. Falta o gosto pela leitura, porque ela está com baixa autoestima, ela tem aquele sentimento de frustração, de que não vai conseguir, de que não sabe, de que é uma criança que não entende, que é uma criança considerada uma criança pelos amigos, uma criança que não aprende, e ela se recusa, inclusive, em realizar uma leitura em voz alta diante da turma, que acontece muito nas escolas. A professora separa aquele dia para fazer uma leitura com todas as crianças, e quando chega o momento dessa criança se apresentar e ler, ela não consegue. E ela também tem uma atenção instável. Se o seu filho está com dificuldades de aprendizagem, eu realizo avaliação neuropsicopedagógica, assim como intervenção neuropsicopedagógica. A avaliação, ela vai verificar se as funções cognitivas relacionadas à aprendizagem estão preservadas ou prejudicadas. E a intervenção neuropsicopedagógica vai reduzir as dificuldades e aumentar a capacidade cognitiva da criança, assim como do adolescente, para aprender melhor, vai potencializar a capacidade dele. Como é que funciona? As etapas da avaliação neuropsicopedagógica. São feitas 6 sessões de 50 minutos cada. A primeira sessão é com os pais, para conhecer a história da criança, os relatos da criança ou do adolescente e o seu desenvolvimento. Da segunda sessão até a quinta é com a criança ou adolescente. Serão utilizados testes para avaliar a atenção, a memória, o planejamento, a leitura, a escrita, habilidades matemáticas, visuais e gerais. Na sexta sessão, é a sessão da devolutiva com os pais, com relatório, com uma hipótese diagnóstica. Aí eu vou explicar os resultados dos testes e como será o tratamento da intervenção neuropsicopedagógica. A intervenção neuropsicopedagógica, ela vai envolver uma estimulação e uma reabilitação cognitiva para reduzir os prejuízos cognitivos do paciente e desenvolver sua capacidade cognitiva, para aumentar o seu nível de aprendizado e melhorar a sua vida nas atividades diárias. Eu vou utilizar atividades como jogos, exercícios cognitivos para melhorar o raciocínio, a atenção e a memória, assim como as funções executivas, entre outras funções cognitivas necessárias para o processo de aprendizagem. Essa intervenção é realizada para pessoas com dislexia, descalculia, TEA, TDAH, entre outros, ou para quem tem dificuldade de leitura, tanto na escrita, quanto na matemática e na interpretação de texto. E aqui está o meu Instagram, Elizabeth Oliveira NeuroPP, e eu também realizo atendimento neuropsicopedagógico presencial, e você pode fazer um agendamento pelo WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Um abraço.